Certo, olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula, por sinal a número 10. Estamos já a uma década de aulas e hoje vamos falar das fontes de informação e também vamos viajar sobre os tipos de fontes e também vamos, se nos sobrar tempo, vamos falar do processo de negociação com as fontes de informação. Vamos começar com a máxima do Dias que diz: mais notícias são boas notícias, certo? Mais notícias são boas notícias. O que ele queria ou pretendia nos transmitir com esta informação? É o seguinte: quanto maior for, quanto mais má ou negativa for a informação, a probabilidade da mesma ser boa para os nossos ouvintes, público-alvos, internautas e telespectadores é maior, certo? Mas isso nos remete, se calhar, àquilo que nós chamaríamos de sensacionalismo e fake news. Mas nós vamos falar disso ao longo das nossas aulas. E hoje, conforme já tínhamos feito a referência, vamos falar das fontes de informação. Estivemos a falar da notícia na aula passada e hoje vamos tentar saber como é que nós podemos buscar a informação para fazer a nossa notícia. Como é que nós podemos buscar a informação para... como é que nós podemos buscar a informação para elaborar a nossa reportagem, a nossa crônica, o nosso editorial. Então, os gêneros jornalísticos são sustentados pelas fontes, ok? Onde nós vamos buscar a informação, onde nós vamos buscar qualquer subsídio, nós chamamos de fonte. Onde por quê? Chamo onde porque fonte não só são pessoas, fonte também podem ser diversos tipos de fontes. Então, mas para não entrar já nos tipos de fontes, sem antes anunciar, vamos ir diretamente àquilo que nós chamamos de tipos de fontes. Lembre-se, fonte é toda e qualquer entidade, pessoa ou até mesmo canal que nos permite ter informação para poder elaborar a nossa notícia, é tudo que nos permite poder ir atrás da informação, certo? Quanto ao tipo, que é a nossa primeira classificação, as fontes podem ser humanas, conforme eu já dizia, podem ser humanas, documentárias e eletrônicas. Quando é que se diz que uma fonte é humana? Uma fonte humana é geralmente os humanos, as pessoas, os indivíduos, certos? Quando nós vamos a uma reportagem, quando nós vamos elaborar uma notícia, quando nós vamos cobrir o evento, então, todas as pessoas que nós vamos questionar, que nós vamos perguntar, vamos colher sensibilidades das mesmas, nós chamamos de fonte de informação. E exatamente fontes humanas, quanto ao tipo, ok? Fontes humanas quanto ao tipo. Mas, para além das fontes humanas, temos as fontes documentais. Fontes documentais, conforme o nome já diz, eu acho que já devem ter notado, a palavra documentais vem da palavra documento e também fontes, certo? Então, documentais. Quando a fonte, nós vamos atrás de documentos escritos. Então, esses mesmos documentos nos facilitam poder ter acesso a uma informação. Quando temos uma intimação, quando temos um veredito escrito num tribunal, quando temos uma sentença escrita, quando temos um papel emitido pelo tribunal, quando nós estamos, por exemplo, a falar de uma situação em que está a ser julgado alguém e nós nos baseamos em documentos que já foram lá elaborados, estamos perante fontes documentais, certo? E também temos fontes eletrônicas, fontes que nós podemos encontrar nos e-mails. É importante saber que o mesmo documento já está no formato eletrônico. Estamos perante as fontes eletrônicas. É um tipo eletrônico. Bom, é um documento, mas é um documento eletrônico. Bom, conforme já devem ter notado, temos as fontes humanas, documentais, eletrônicas, no que tange ao tipo de fontes, certo? E quanto à sua proveniência, não? É importante ter em conta que quando nós falamos do tipo, quanto à sua proveniência, é proveniência de onde nos vem a fonte, onde é que nós encontramos ou achamos a fonte, certo? Então, quanto à sua proveniência, temos as fontes internas, as fontes externas e as fontes mistas. Bom, fontes internas, conforme já dizem, são as fontes que compõem. Por exemplo, estamos a noticiar
sobre uma empresa que foi fechada porque não obedecia às condições de saneamento, de higiene e segurança, ou seja, saneamento do meio, certo? Todo e qualquer trabalhador que nós fomos a questionar ou a buscar a informação nele que trabalha ou que está diretamente envolvido e implicado naquele assunto, nós chamamos de fonte interna, certo? Todos que fazem parte desta empresa nós vamos chamar de fonte interna. Mas quando já saímos à rua para buscar os consumidores das mesmas ou do mesmo produto, a querer saber se sabiam que a loja, a empresa foi fechada, já estamos perante fontes externas, certo? Fontes internas quando estamos perante pessoas que estão envolvidas no assunto em epígrafe, e fontes externas quando isso não acontece. E também temos as fontes mistas. Fontes mistas sabemos que são pessoas que, quando temos fontes mistas, temos uma reportagem em que tanto as fontes internas e externas fazem parte, certo? É isso que nós temos quanto à sua proveniência. As fontes podem ser internas, externas e mistas. Mas quanto ao índice de atividade, certo? Uau! Temos diversos tipos de reportagem, temos diversos tipos de notícia. Por exemplo, pensa comigo, estamos perante uma notícia em que estamos a retratar a violência doméstica, ok? Quanto ao índice de atividade, temos o praticante, temos também, dentro do índice de atividade, temos a pessoa que sofre, certo? Quanto a este índice de atividade, temos fontes ativas e fontes passivas, certo? Conforme já devem perceber, as fontes ativas são aquelas que estão implicamente envolvidas ou podem ser protagonistas de um determinado assunto, e também as fontes passivas que são passivas a esta mesma atividade ou ação que é perpetrado, certo? Mas também temos a quarta classificação, que é quanto à sua continuidade, certo? Bom, sabemos nós que sempre que vamos elaborar uma informação, sempre que vamos nos trazer aqui uma informação nova, podemos ter pessoas permanentes com as quais nós, quando chegamos, conversamos com elas e elas nos dão sempre a informação, certo? Mas também podemos ter pessoas que hoje podemos encontrá-las, amanhã podemos não encontrá-las. Então, dentro de quanto à continuidade, é necessariamente isso que vamos tratar. Por isso temos número 1, ou seja, 4.1, as fontes estáveis ou permanentes, que são aquelas fontes que nós sabemos que podemos contar com elas sempre que nós precisamos de algum subsídio sobre um assunto ligado a uma área em que elas estão diretamente implicadas, ok? E também temos as fontes pontuais ou constantes, ok? Então, essas são as fontes pontuais ou de circunstâncias, essas que podemos encontrá-las na rua, podemos encontrá-las no momento em que nós vamos elaborar esta mesma reportagem. Bom, eu vou desmanchar isto mesmo para ficar dentro deste tipo de classificação ou estes tipos. Quando falamos de fontes pontuais ou constantes, eu acho que nós podemos encontrar outro tipo de fontes, que seriam voluntárias, se calhar, e as não voluntárias, certo? As não voluntárias. O que seriam fontes voluntárias? São aquelas que se vêm diretamente para poder deixar ficar algum subsídio sem que necessariamente o repórter possa ir atrás delas. E as não voluntárias, aquelas que o repórter vai atrás para que possam deixar ficar algum subsídio para a reportagem. E também temos as fontes quanto à proveniência geográfica. Estamos a falar de geografia. Então, temos as fontes locais, regionais, fontes nacionais, temos as fontes internacionais. Bom, é o assunto do momento, então nós vamos usar muito durante as aulas para dar exemplo. Bom, vamos recorrer
ao tribunal, à sexta sessão do tribunal, onde está a ser julgado o caso das dívidas não declaradas. Temos lá alguns arguidos, temos declarantes, temos réus, temos tudo mais. Então, vamos partir das fontes internacionais. Há dias disse que o Jean Bustan deveria comparecer ao tribunal para poder deixar algumas declarações em relação a este assunto. Então, ele não é moçambicano, ele não pertence ao nosso país, é de uma outra nacionalidade. Então, ele vindo para cá, estaríamos perante a uma fonte internacional, certo? Então, ele vem deixar alguma informação na qualidade de fonte internacional devido à sua proveniência geográfica, certo? Então, se no mesmo barco, se no mesmo julgamento tivermos lá alguém que vai deixar ficar no subsídio, mas também seja moçambicano, sabemos que nós estamos a falar deste tipo de situação. Vamos ter lá uma fonte nacional. Regional, pode ser uma fonte regional, quando está restrito é da zona sul, norte, centro. Região nós dividimos, se calhar desta forma, quando dividimos nosso mapa, desenhar o mapa. Quando dividimos o nosso mapa, por exemplo, quando dividimos o nosso mapa, podemos cortar, fazer zona norte, centro, depois encontramos o sul, né? Encontramos o sul. Então, podemos considerar uma região, outra região. Então, quando nós estamos perante fontes que pertencem à zona sul, estamos perante a região sul. Quando nós estamos perante fontes que pertencem à região centro, estamos perante as fontes regionais mais da região centro, ok? Então, também temos as fontes locais, quando vamos nos bairros, quando vamos nas localidades para poder buscar algum subsídio em relação ao nosso tema. Mas também as fontes podem ser classificadas quanto ao estatuto. Quanto ao estatuto, as fontes podem ser oficiais estatais, podem ser oficiais não estatais, podem ser oficiosas e também podem ser informais. Informais quando elas não são... Vou dar um exemplo. É sempre bom dar exemplos para facilitar aquilo que é a nossa compreensão. Bom, estamos perante uma situação em que está-se a falar do caso das dívidas ocultas. Então, o repórter sai à rua para poder colher sensibilidades dos munícipes em relação ao que está a decorrer lá nos tribunais. Então, por não serem pessoas inteiradas na matéria, então, aquilo acaba sendo uma fonte informal e nos trazem aqui uma fonte informal. O repórter sai à rua, busca este subsídio e nos traz uma fonte informal. Mas também temos as fontes oficiais estatais, que são fontes oficiais, que são congratuladas e consagradas para darem a informação do Estado, certo? E também temos as fontes oficiais não estatais. Numa empresa temos o porta-voz. O porta-voz podemos considerar ou devemos considerarmos uma fonte oficial não estatal, porque ela é oficial, foi consagrada para poder dar informações a respeito de tudo e quanto tem a ver com aquela empresa, mas não é estatal, certo? Mas é oficial. E as fontes oficiosas estamos a falar dos comunicados, estamos a falar do comunicado, pode ser ratificado lá na Assembleia. Então, são fontes oficiosas, certo? Então, puderam constatar aqui os tipos de fontes, quanto à sua proveniência, quanto à sua continuidade, quanto ao estatuto, quanto à continuidade, conforme eu dizia, quanto ao tipo. E é importante ter em conta que o fato de uma fonte ser humana não a impede de ser externa, não impede de ser interna, não impede de ser mista, ativa, passiva, não impede de ser permanente, estável, pontual, constante, local, regional. É importante ter em conta isso. Um ser humano
que não é de uma empresa, mas que um assunto que está a se tratar daquela empresa é uma fonte humana, certo? Mas também é uma fonte externa. Então, ele, sendo uma fonte humana, pode ser externa e ao mesmo tempo passiva, e para além de ser passiva, ser uma fonte permanente, e para além de ser permanente, pode ser, de acordo com desses dois tipos que eu fiz referência, pode ser voluntária e involuntária, e ainda local, regional, e a mesma fonte, ok? Pode vir a ser oficial, não estatal, oficial, estatal, oficiosa, e também informal. Isto não impede nada e qualquer coisa. Não quero dizer que uma fonte, quando é humana, não pode ser, ok? Então, isto tem que ficar muito, mas muito claro. Bom, esta era a nossa lição número 10, onde nós estivemos a falar das fontes de informação, os seus tipos, e conforme eu tinha dito, se nos sobrasse tempo, nós falaríamos do processo de negociação das fontes, mas vamos deixar para a próxima aula, e na próxima aula, bem nos primeiros minutinhos, vamos falar dos critérios para a escolha das fontes. Afinal de contas, como é que os jornalistas fazem, o repórter faz para escolher as suas fontes? Será que chega, já questiona? Será que chega, já fala? Será que escolhe ao dedo? O que é que faz? Ok? Então, vai ser o nosso ponto de partida para a próxima aula, onde nós vamos falar do processo de negociação das fontes. Afinal de contas, vamos trazer aqui alguns tópicos, como anonimato. Então, este vai ser o nosso ponto de partida para a aula seguinte, certo? Espero que tenham percebido e deixem ficar as vossas dúvidas. Até lá!